Agora nós vamos tratar de um outro assunto. 2h27, nós estamos em contato com o Mário Portela, que é presidente da ANCAP, a Associação Nacional das Concessionárias de Aeroportos do Brasil. Mário Portela, boa tarde. Boa tarde, Anise. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. Muito obrigado pelo espaço. Bom, nós tivemos reabertura dos aeroportos, o movimento está se recuperando aos poucos. Agora, os lojistas, aqueles que têm o comércio nos aeroportos, continuam amargando aí perdas muito fortes. Ficaram muito tempo aí com as lojas totalmente fechadas, 8 meses depois do início da pandemia, não é? Ainda há problemas, ainda não se retomou a normalidade. Eu queria saber como é que está a situação hoje. Realmente a situação dos lojistas e dos prestadores de serviços dos aeroportos brasileiros, em geral, está dramática. Está dramática porque houveram vários meses em que praticamente não haviam passageiros, né? Ali de abril até junho, comecinho de julho, o movimento caiu mais de 90% no doméstico e no internacional mais ainda. Isso, obviamente, acarretou prejuízos enormes a todos os nossos lojistas que muito difícil de recuperar. A recuperação está começando lentamente no mercado doméstico, agora, a partir de setembro, mas a níveis ainda que não chegam nem a 50% do ano passado. Alguns aeroportos, Congonhas, por exemplo, não chega a 30% do movimento do ano anterior. Isso cria uma dificuldade muito grande em função dos pagamentos mínimos exigidos, no caso do Congonhas, a Infraero, enfim, o pagamento exigido sem termos realmente uma receita, né? 4, 5 meses sem receita e tendo que arcar com os aluguéis e os pagamentos mínimos exigidos. Isso tem criado uma dificuldade enorme para todos os lojistas e prestadores de serviços e que enfim, é um ponto de grande preocupação, que se não houver uma flexibilidade, em pouco tempo teremos, obviamente, mais lojas ainda fechadas, mais empresas fechadas, mais desemprego, enfim, uma situação realmente muito dramática. Agora tem uma questão de custo também dos aeroportos. Eu imagino que seja muito alto o aluguel, o quanto que se tem de ter de faturamento para conseguir manter a atividade, não é? Sem dúvida, Denise, sem dúvida. Os aeroportos têm um custo fixo, independente de ter mais ou menos voos, é verdade, mas temos que ver qual é a melhor forma, porque a maior parte dos lojistas são empresas pequenas, né, que não têm como arcar com esses custos, né? E, obviamente, são a galinha dos ovos de ouro, né? Se fecharem as portas, não tem como os aeroportos sobreviverem mais na frente também, porque é uma parte importante da receita dos aeroportos, a receita arrecadada com os lojistas. Então, se não houver esse respiro financeiro, alguma negociação mais justa, que, a nosso ver, seria algo como um percentual apenas, uma variável em cima da receita efetiva, até que a pandemia termine, até que a gente tenha tenha uma situação igual à pré-pandemia. Se não houver alguma flexibilização nesse sentido, a inadimplência vai ser enorme, como já é hoje, né? Em Congonhas, por exemplo, de 94 lojas, 84 estão inadimplentes, a última informação que eu recebi dos nossos associados da ANCAB. Tem que haver alguma forma de resolver isso da melhor forma possível, né? Para que lá na frente não aconteça maiores problemas ainda para os aeroportos, porque uma grande parte da receita é oriunda dos lojistas e dos concessionários dos aeroportos. Né? E mesmo com a proximidade do final do ano, que normalmente é uma época de maior movimentação, as perspectivas não são das melhores, porque a gente vê que houve uma nova onda do exterior, há restrições de viagens internacionais ainda para muitos locais, e o próprio brasileiro pode ficar com receio de viajar e viajar internamente também, não é? Sem dúvida, essa nova segunda onda ela tem um impacto terrível no setor aeroportuário como um todo, turismo, enfim. Realmente existe essa preocupação, embora a gente saiba que as companhias aéreas estão fazendo o possível para ter a maior segurança nos seus voos, os aeroportos estão com muitas medidas aí facilitando, preventivas, mas a população acaba ficando traumatizada com esse problema. E mesmo sendo uma época de final de ano, onde normalmente as coisas poderiam melhorar um pouco, mas com esta suspeita de segunda onda realmente acaba prejudicando, né?
É um fato. E a gente não sabe quando é que o setor vai poder conseguir se recuperar de tantas perdas durante todo este período. A proposta, então, seria uma negociação do pagamento de valor de aluguel, talvez alguma carência ou desconto mesmo? Sim, exatamente. A Infraero, ela, em março, ela foi até uma das pioneiras a oferecer uma proposta de redução dos aluguéis dos pagamentos mínimos, né? Ela concedeu 50% de desconto nos aluguéis de abril até agosto e um diferimento para pagar de 5 meses, ou seja, o que venceu em abril, pagar em setembro, o maio em outubro, por aí vai. Mas com uma receita praticamente zero, né? Tivemos 98% de queda de passageiros nesse período, nem o desconto de 50% é factível. O que nos parece realmente justo seria adotar o percentual variável sobre o que foi efetivamente realizado em termos de receitas, ou uma redução, um desconto proporcional à redução de passageiros no período, né? Porque alguns concessionários não têm no contrato variável, apenas fixo, como, por exemplo, a seção de táxi, o pessoal da publicidade, é um valor fixo. Então, a redução deveria ser proporcional à redução dos passageiros. É o que nos parece justo. E é isso que a gente tenta negociar, mas que, por enquanto, não fomos bem sucedidos. Eu imagino que tenha problemas também em relação ao emprego, né, que muita gente tenha sido dispensada. Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente, a medida provisória 936 do governo veio a facilitar em alguns casos, mas, obviamente, que houve uma grande taxa de desemprego, com as lojas fechadas, não havia como segurar o corpo funcional. As empresas tiveram que demitir muita gente, tem muitas lojas já fechadas definitivamente, e, obviamente, aumentou o desemprego e poderá aumentar muito mais ainda se não houver uma flexibilização dessas medidas, uma negociação melhor com os aeroportos, com o Infraero, enfim. Acho que é realmente muito preocupante a saúde financeira do setor se esta crise perdurar e se não houver uma flexibilidade para acertar esses retroativos. 2 horas e 35 minutos, ouvimos o Mário Portela, que é presidente da ANCAB, Associação Nacional das Concessionárias de Aeroportos do Brasil. Mário Portela, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, agradeço o Jovem Pan mais uma vez, obrigada por tudo.